estar com esta contínua dor de cabeça de manhã à noite e com este cansaço permanente, terá sido sensivelmente 1 mês e meio até procurar outro tipo de ajuda que não a medicação só que estava a fazer. Na consulta pós-Covid, nós procuramos fazer uma avaliação global do paciente que esteve infectado com Covid. Muitas vezes, o que nos aparece mais frequentemente na consulta é o doente que tem um síndrome pós-Covid, ou seja, que mantém alguns sintomas, então desde o cansaço, que é muito predominante, a falta de ar e uma sensação de apatia, de falta de motivação para fazer as coisas. Depois também temos neurológicos, as pessoas às vezes sentem alguma lentificação da parte mental, uma lentificação cognitiva, perdas de memória e depois também alguns quadros de cefaleia, de perda de olfato, de sabor, são assim os sintomas mais frequentes e mais predominantes na consulta. A consulta pós-Covid é uma consulta multidisciplinar, em que a porta de entrada pode ser a medicina geral e familiar e que depois procuramos avaliar todos os órgãos e sistemas, porque o Covid é uma doença com uma afecção multiorgânica e a referenciação pode ser feita para todas as especialidades do consoante o órgão que esteja afetado, desde a pneumologia, a cardiologia, a medicina interna, psiquiatria ou neurologia, e em termos de reabilitação, para a medicina física e reabilitação, para a reabilitação tanto através da fisioterapia manual, como também da reabilitação cardiorrespiratória, através da cinesioterapia, nomeadamente. E ainda temos disponível as consultas da acupuntura médica para a orientação de alguns dos casos. Eu distinguiria dois tipos de doentes diferentes. Um são os doentes que já tinham doença respiratória prévia, os doentes com asma, com doença pulmonar obstrutiva crónica e, portanto, precisarão de, muitas vezes, ajustar a sua terapêutica. Outro grupo de doentes serão aqueles doentes que não tinham qualquer tipo de doença respiratória conhecida e que depois de terem Covid-19 ficaram com algum tipo de queixas e que persistem algum tempo. Mas mesmo dentro da patologia respiratória pode haver diferentes tipos de sequelas resultantes de Covid. Covid pode dar alterações mais do parênquima pulmonar, mais propriamente do pulmão, dando nomeadamente aquilo que se chamam as pneumonias organizativas, que são felizmente situações raras e que se tratam sobretudo com corticoterapia e com imunossupressão, mas mais frequentemente até o que os doentes referem, e isso é muito mais frequente que estas complicações raras, é aquela tosse arrastada, é algum cansaço e em que aí o tratamento é muito à base de broncodilatadores, de corticoides inalados, terapêuticas que se usam também noutras áreas da patologia respiratória. A maior parte dos doentes, felizmente, ao fim do mês estão recuperados ou praticamente recuperados. Uma parte significativa dos doentes demora um pouco mais, até aos 3 meses, a recuperar. Há doentes que precisam de mais tempo, mas sempre com uma perspectiva que acho que é importante também transmitir aos doentes, que as coisas vão melhorando. Mesmo nos casos mais graves, mesmo os doentes mais arrastados na sua sintomatologia, com uma reabilitação adequada e com o outro tratamento dos outros componentes que já vimos, conseguimos seguramente pô-los melhores, progressivamente, e a maior parte dos doentes ao fim de um ano, no mais tardar, estarão perfeitamente recuperados. Tal como outras infecções víricas, a infecção por este vírus, que causa a doença Covid-19, pode ter atingimento cardiovascular. Felizmente ele é raro, é infrequente, mas pode acontecer sob a forma de uma inflamação do músculo cardíaco, miocardite, sob a forma de inflamação das membranas que envolvem o coração, uma pericardite aguda, e por isso, apesar de serem infrequentes, podem associar-se, quer durante a infecção aguda, quer depois a longo prazo, este atingimento cardíaco por esta infecção. Uma dor no peito, falta de ar com esforço, que não existia previamente, palpitações, sentir o coração a bater de forma descompassada, pernas inchadas, desmaios. Todos estes sinais e sintomas podem associar-se a um atingimento cardiovascular pela Covid-19 e, por isso, sempre que reconhecidos estes sinais e sintomas, os doentes devem procurar uma avaliação médica. Desde que comecei a fazer este tipo de consulta, que foram periódicas, juntamente com os tratamentos prescritos, as melhorias, passado 3 semanas, começaram a ser notórias e passado 2 meses estava sem qualquer sintoma.